Peguei aqui meu cafezinho para contar para vocês um pouquinho do livro que a gente está lendo. O primeiro livro que a gente está lendo, você já sabe, é esse aqui. A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é. E eu selecionei um trechinho que mexeu muito comigo nessa releitura para mostrar para vocês hoje. Cada vez mais pessoas se esforçam para tentar acreditar que são suficientemente boas. Percebo uma mensagem subliminar por todos os lugares dizendo que uma vida comum é uma vida sem sentido. E noto como as crianças que crescem num ambiente de reality shows, culto à celebridade e mídia social sem controle podem absorver essa mensagem e desenvolver uma visão de mundo completamente distorcida. O meu valor é dado pela quantidade de pessoas que curtem minhas postagens no Facebook ou no Instagram. E eu já sei que esse vídeo vai ficar um pouco mais longo do que os 90 segundos, mas eu vou ter que falar sobre isso. Há alguns anos atrás, eu fui convidada para dar um curso de oratória numa empresa e o objetivo deles era ajudar algumas pessoas que faziam parte da equipe e que tinham cargos de liderança a se comunicarem melhor. Essas pessoas aparentemente eram muito introvertidas, tímidas, e aí, como eles tinham cargo de liderança, eles precisariam se comunicar com mais pessoas, estar mais à frente, né? Participar de mais eventos, dar instruções e etc. Pausa pro café porque eu coloquei, senão vai esfriar e hoje tá frio aqui em Belo Horizonte. Acontece que quando eu cheguei lá, uma dessas pessoas me chamou muita atenção. Era um homem, mais ou menos entre 40 e 45 anos, e ele tinha acabado de realizar um teste esses testes que eles fazem, né, nas empresas, para verificar o perfil de cada pessoa. Tem vários testes como esse, tipo DISC, né, por exemplo. E aí ele tinha acabado de fazer esse teste e ele estava bastante mexido, assim, com o resultado. Ele me disse, na época, que aquilo deixou ele um pouco sem chão. Muitas coisas que ele viu no teste não fizeram sentido para ele. Gente, e a pessoa que parecia super tímida, super introvertida, quando a gente começou a nossa aula, começou a me contar várias coisas muito legais, muito interessantes, inclusive que ele gostava de escrever textos. Ele me mostrou alguns textos dele e nas aulas seguintes ele chegou a me trazer um livro que ele escreveu e publicou por conta própria. E eu falei, meu Deus, que cara profundo, que profundidade dessa pessoa. E por que eu tô contando isso para vocês? Bom, de fato, muitas vezes, quando a gente conhece uma pessoa introvertida, ou às vezes percebe a timidez de uma pessoa, a gente pode achar que essa pessoa não tem muito a dizer, que essa pessoa não tem muitas ideias para compartilhar, que talvez seja uma pessoa mais fechada e etc. Mas à medida que eu conversei com aquele homem, eu soube que ele tinha muito a comunicar. E talvez a dificuldade, o medo, a vergonha de falar em público, a dificuldade até mesmo de interromper, né, numa reunião, numa conversa, para poder adicionar o que ele queria, impedia que as pessoas conhecessem a profundidade que ele tinha. Bom, e aí eu quero voltar ao trecho do livro que eu li, né? Em muitos momentos, às vezes, pessoas que são pessoas ali mais na delas, mais quietas, não necessariamente pessoas super extrovertidas, que chegam e mudam todo o ambiente. Às vezes são vistas como pessoas comuns e em muitos momentos a gente pode deixar de ouvir coisas profundas que elas podem acrescentar às nossas vidas. Ao mesmo tempo, essas pessoas podem acreditar que elas não são boas o suficiente ou que elas não têm muito com o que contribuir. Ou talvez que elas não sabem ou não saberiam trazer algo de bom para aquele contexto onde elas estão. Eu acho que parece, e aí um pouco do que a Brené Brown traz aqui nesse estudo, parece que a gente se acostumou com essa era das mídias digitais e das redes sociais, em que a gente sempre tem que estar fazendo uma dancinha ou usando um filtro louco para que a gente possa ser ouvido, visto, para que a gente possa comunicar alguma coisa que seja interessante para quem está ao redor. Então, se o que eu quero trazer é simplesmente
sei lá, uma reflexão, um texto que eu escrevi. Em muitos momentos eu posso pensar que eu não sou boa o suficiente ou que eu não sou digno de atenção. Ou isso pode até revelar, por outro lado, o contrário, que eu acho que as pessoas deveriam me dar mais atenção. E aí eu acabo me fechando se apenas uma ou duas pessoas interagem com o que eu estou falando. E aí agora, você já deve ter pensado, meu Deus, a gente já falou de muitas coisas diferentes no mesmo vídeo. Isso é verdade. E aí eu queria te lembrar que todos esses insights e todas essas reflexões aqui vieram só de um trechinho do livro. Gente, não chega a ser um parágrafo, como eu mostrei para vocês. E isso só demonstra quanta riqueza há numa boa leitura. Então vou retomar aqui com vocês alguns dos insights. Em primeiro lugar, a ideia de que muitas pessoas que são introvertidas, às vezes até tímidas, podem estar precisando apenas que nós demos espaço para que elas possam falar. Elas podem ter muito a contribuir, mas não se sentem seguras o suficiente para falar no contexto em que elas estão. Segunda coisa, se você é uma pessoa introvertida e é uma pessoa tímida, você pode trabalhar isso. Talvez você tenha muito mais a contribuir com as pessoas do que você imagina. Então pensa sobre isso. Pensa em encontrar lugares em que você possa ter um espaço para falar e ser ouvido e poder contribuir com coisas que só você pode trazer. Terceiro, a gente vive mesmo essa era em que todo mundo está buscando chamar atenção. Teoricamente, somente aqueles que fazem dancinhas, têm muitos seguidores, têm muitos compartilhamentos, etc., se sentem valorizados. Mas será que é só isso que determina o valor daquilo que a gente tem para comunicar? E por último, quarto ponto, será que o seu medo de falar e de compartilhar as suas ideias não está também baseado num orgulho, numa comparação excessiva com outras pessoas, numa sensação de que você deveria ser mais valorizado, e aí talvez a ideia seja ser mais valorizado é ser valorizado por mais pessoas, quando talvez uma ideia que você compartilha pode transformar a vida de uma pessoa, e isso é tão significativo, tão cheio de propósito. Eu sei, muita coisa para pensar, e olha, a gente está só começando. Esse é o segundo dia do Clube do Livro, e eu espero que vocês ainda aprendam muito. E se você ainda não se inscreveu, dá tempo. Entra no nosso site www.yaramiranda.com.br. Eu deixei o link na bio e vocês também podem me pedir por direct. Até a próxima!